Oi pessoal, como vão vocês? Hoje então eu decidi falar sobre as minhas 10 leituras que eu fiz em fevereiro. Bom, vou começar então por ordem cronológica, e o primeiro livro que eu terminei em fevereiro foi O Alquimista, do Paulo Coelho. Ele faz parte daquela lista que eu fiz de 6 livros famosos que eu tenho pra ler em 2020. Foi muito rápido de ler, eu esperava que fosse uma leitura bem mais chata e complicada e muito filosófica. É filosófica, é meio autoajuda em certos aspectos, se tu for parar pra pensar, mas é uma leitura muito descomplicada, foi bem rápido de ler. Eu acho que eu peguei ele 2 vezes e já deu pra terminar a leitura. Tem só 170 páginas, se eu não me engano, e eu não gostei tanto assim. Eu acabei dando 2 estrelas pra esse livro. Eu acho que, por mais que o Paulo Coelho tenta nos trazer muitos ensinamentos e coisas assim, a história em si, ela tá bem ultrapassada. Falando da história, então, a gente segue o Santiago, que é um pastor, e ele decidiu ser pastor na vida pra poder viajar. Na história aqui, a gente tá meio que num período medieval. Ele mora numa parte da Espanha, que se chama Andaluzia. Então, como o sonho da vida do Santiago era viajar, e pra viajar e ainda assim ter uma profissão, meio que a única profissão que ele podia ter era ser pastor, pelo menos com as condições que a família dele e ele tinha, né? Então ele decide ser pastor, ele vai e conhece praticamente toda a Andaluzia, ele anda por tudo, ele já conhece todos os lugares, e aí ele tem um sonho repetido e ele vai numa cigana pra tentar interpretar esse sonho, e essa cigana diz pra ele que ele tem que ir atrás desse sonho que fica lá nas pirâmides do Egito, e naquele lugar onde ele tava na Espanha, era só pegar um barco e ir. Ele não acredita tanto assim na cigana, mas aí quando ele encontra um velho que se diz ser o rei de Salem, e ele aparentemente é um sábio, e ele diz pro Santiago que ele tem que seguir a sua lenda pessoal. Aí entra a parte mais filosófica da coisa, ou seja, a nossa lenda pessoal é o que a gente sonha e acredita que é o nosso destino fazer na vida. O Santiago, né, depois de toda aquela conversa do velho e tal, ele realmente decide largar sua vida de pastor e seguir então pras pirâmides encontrar o seu tesouro, que era o sonho dele. Já fiz uma resenha pra esse livro, só ainda não postei. Mas nessa resenha, então, eu vou comentar um pouco mais detalhado o que eu não gostei. Já o velho, o que ele diz, eu já não achei tão fácil de acreditar. Hoje em dia, não é uma coisa tão simples do tipo, todo mundo tem condições de fazer o que quiser na vida, sabe? Não é bem assim. E também que é uma história só de homens, assim. A única mulher realmente que aparece, ela é fadada a esperar pelo Santiago o resto da vida. Cheguei a ler um comentário uma vez que me fez pensar, tá, e ela não tem uma lenda pessoal própria, sabe? Fica pra pensar. O alquimista é um homem, Santiago é um homem, o outro cara que também quer ser um alquimista, o inglês que aparece na história, também que é um homem, e aí só tem histórias e sábios homens. A única mulher que eu acho que, no fim das contas, faz rodar a história é a cigana, e ela é dada como uma cigana querendo roubar o tesouro do Santiago, então, sabe? Tipo, não é uma história que envelheceu muito bem, e eu acho que é bem legal de ler, mas hoje em dia não cai muito bem, e as filosofias do Paulo Coelho, na verdade, sinceramente, não me trouxe nada de novo, não aprendi nada, não me inspirou pra vida, que nem algumas pessoas acharam bem inspirador, assim, eu não achei nada demais. Eu, ultimamente, percebi que tudo que eu fiz na minha vida, tudo que eu almejei na minha vida, eu tentei ao máximo conseguir, e no fim das contas, eu ainda tô conseguindo, sabe? No caso aqui, a aventura do Santiago, ela não é tão rápida, mas ela é bem mais rápida do que a nossa própria vida em si. E eu acho que a nossa lenda pessoal tem que ser seguida pouco a pouco, sabe? Não é como se tu tem que olhar lá pra 20 anos na frente e falar, eu vou ser aquilo. Não, vai aos poucos. Eu quero fazer faculdade disso, daí tu tenta fazer isso. Se tu quer fazer um intercâmbio, tenta conseguir ao máximo aquilo. Se tu quer passar num concurso, tu tenta ao máximo isso. E vai aos poucos, você vai seguindo a sua lenda pessoal, sabe? As coisas não são tão fáceis, a gente tem que seguir batalhando o tempo todo. E às vezes parece que tudo vai dar errado, que tá tudo dando errado na nossa vida. Mas outra coisa que isso aqui diz é que o universo todo conspira pra que você consiga aquilo. E eu não acho isso, eu não acho que o universo conspira ao nosso favor. O governo não tá aí pra gente, às vezes tu tá por si só e às vezes tu tem que fazer tudo sozinho e batalhar sozinho. Então eu não acho que o universo conspira pro que a gente quer, mas eu acho que batalhando muito a gente consegue. E esse livro acabou não me trazendo nada de novo, esses ensinamentos todos que ele traz. Eu meio que já tinha pensado por mim mesma. Eu recomendo todo mundo a ler esse livro, uma leitura muito rápida, simples, não vai te fazer nenhum mal na vida, mas eu não acho que, pro nosso tempo, é uma autoajuda bem necessária. Acho que deve ter livros bem melhores nesse assunto.
Seguindo então para a próxima leitura, chega de falar do Alquimista, eu acabei lendo então a trilogia Hollow Fields, que é um mangá super fofo da Madeleine Rosca. Isso aqui conta como 3 livros, tá? E eu não tô nem um pouco com vergonha disso, tá? Ano passado eu já tinha lido a primeira edição, mas antes de continuar lendo o resto, eu decidi fazer uma releitura rápida. Eu acho que para todos os mangás eu dei 3 estrelas. É uma leitura bem rápida de fazer, bem leve, tem bastante coisa meio macabra. Deixa eu procurar alguma coisa, tipo esse peixe com cabeça de galinha e sei lá mais o que, mas a ideia desse mangá é bem fofa. A nossa personagem principal, que se chama Lucy Snow, ela tá indo pra uma escola nova, um internato novo em algum lugar lá, que eu não sei qual é, que eu esqueci o nome. Só que ela se depara, ela acaba se perdendo no caminho, ela se depara com essa escola bem steampunk, bem estranha, que já de início tenta atacar ela. Mas como falam sobre comida e dormir e um quarto quentinho, ela acaba ficando porque ela tomou uma chuva e tava morrendo de fome e frio. E ela se dá conta que aquela escola não é uma escola normal, então ela tenta fugir e tudo, mas não consegue. Depois que ela assinou um contrato, ela tinha que ficar dentro daquela escola. E toda semana, o aluno que tiver as piores notas vai pra detenção, que na verdade é um moinho, que ninguém sabe o que acontece com a criança lá dentro, só sabem que a criança nunca volta. Então isso é uma coisa muito macabra, mas ao mesmo tempo tem muita aventura e amizades, então é bem divertido de ler. Aqui atrás diz que é 12 pra mais, mas eu acho que alguém com, sei lá, 10 anos que tiver a fim de ler isso aqui já vai gostar bastante, porque tem bastante aventura, aquele tipo de vilão meio estereotipado, mas que tem suas razões. Eu achei o vilão até bem feito, que é a diretora, né? Dá pra saber que ela é a vilã desde o início da história, tá? Não é um spoiler que ela é a vilã. Tem um motivo pros alunos irem pra detenção e nunca mais voltar. E aí, aos poucos, a gente vai descobrindo esse motivo. Tem várias coisas muito novas, bem criativas. É bem steampunk, isso aqui o tempo todo é vapor, e engrenagens e tecnologias diferentes. Pra uma leitura bem divertida e descontraída, eu recomendo bastante. Principalmente pras crianças. Mas se você gosta de mangás um pouco mais sérios, isso aqui não é pra você. Bom, depois então eu li 16, que eu fiz uma resenha aqui no canal, o pior livro nacional que eu já li. Vou deixar linkado aqui em cima. Eu acho que é o pior livro que eu já li na minha vida, pra ser bem sincera. Esse livro é muito ruim. Eu não sei nem como explicar. Eu ouvi ele em audiobook. Primeiro que é um livro nacional, eu acho que foi escrito pela Luísa Araújo. Eu fiquei muito feliz de ver um livro nacional audiobook, sabe? Porque é tão difícil ver isso aqui no Brasil, sabe? E eu gostaria de ver essa indústria crescendo um pouco, porque muita gente não tem condições de comprar muitos livros ou não tem condições de fisicamente ler um livro por ter qualquer tipo de deficiência. Eu fiquei, assim, sinceramente encantada de ver um livro desses com uma capa bonita, com, sei lá, até a sinopse não parecia tão ruim. E aí me decepcionei extremamente. No início da história eu achei que o livro fosse ser bem bobinho, assim, pra criança mesmo, mas no fim se transformou numa porcaria daquelas que eu não tenho como defender de nenhuma forma. Eu coloco partes do audiobook na resenha que eu fiz, se você quiser entender mais do que eu tô falando. Mas, no fim das contas, então, a sinopse desse livro é que a gente vai seguir 16 personagens, por isso o nome 16, que eu não sei porquê, mas é a própria autora que coloca o nome do grupo deles de 16. Não é uma coisa que eles decidem se colocar, entende? Não é uma coisa que eles se chamam, tipo o Clube das Winx. O Clube das Winx, elas mesmas criaram esse nome e virou o Clube das Winx. Agora, o 16 é só a autora que diz que eles são o 16. Não é eles que se põem esse nome, digamos assim. No fim das contas, então, esse 16, a gente tem 8 meninas e 8 meninos, e eles são 8 casaizinhos. E aí são todos super apaixonados um pelo outro, só que 8 são de um reino e os outros 8 são de outro reino e são reinos rivais, então eles meio que não deveriam estar saindo juntos, não deveriam se amar nem nada, não deveriam, sabe, não deveriam nem se conhecer. E aí eles decidem fugir dos pais, que são meio que os reis, os donos dos reinos, deuses do reino, não sei direito como é que funciona esse mundo, porque não é nada explicado exatamente. Então eles fogem dos pais por causa desse amor, que eles se amam tanto. Tipo, nessa fuga tem algumas aventuras e tal, mas o pior de tudo, as gurias engravidam e têm filhas, os meninos depois se casam com elas, tem um monte de aventura meio nada a ver. Todos os personagens extras que aparecem nessa aventura são muito estereotipados, assim, tipo as donas das pousadas são sempre velhinhas bem legais e que cozinham bem. Todas! Eles passam por, 10 pousadas, são todas as mesmas coisas, sabe? Então, assim, é um livro que eu não acho nem que a moral é muito boa, porque no fim das contas, tá, eles voltam pros pais, os pais ficam brabos com eles, mas não chega a ser uma coisa meio resolvida. Fica isso por si só, já que eles tiveram filhos, então os pais estão felizes com os netos e, sabe? E não é dito
a idade desses personagens, os 16. Não é dito. Então, o tempo todo tu acha que é tudo tão infantil. Então, sabe, que tu acha que eles são ou crianças ou adolescentes, ou talvez pré-adolescentes, mas que eles não são adultos o suficiente pra ter filhos e se casar, sabe? E aí é meio estranho que tudo isso acontece desse jeito e longe dos pais ainda. Então, a moral do livro todo, por mais que no fim do livro, explica que a moral da história foi amor e companheirismo, mas, pra ser bem sincera, a história toda se passa de uma forma tão estranha que não é assim que a moral se passa, sabe? A moral acabou parecendo completamente outra coisa. Eu não acho que isso sirva de livro pra nenhum adolescente, muito menos crianças, então 1 estrela pra esse livro. O próximo livro, então, que eu li foi The Other People, escrito pela C.J. Tudor. Essa é a mesma escritora de O que Aconteceu com Annie e O Homem de Giz, mas eu não li nenhum desses outros livros dela. The Other People ainda não saiu aqui no Brasil. Eu acabei lendo como e-book mesmo. É um lançamento muito recente da autora. E eu li por causa de um clube do livro que eu tô participando, feito por uma booktuber canadense. Então, vou deixar o link ali embaixo caso vocês queiram participar também. Mas como ela é canadense, então ela só vai indicar livros em inglês e talvez a maioria deles não vá ter aqui no Brasil. Então, se você lê inglês, tá aí a dica. Então, eu acabei lendo esse livro. Eu gostei bastante. Eu acho que eu dei 3 estrelas no fim das contas, porque eu acho que tem muita coisa meio... assim. Eu acho que é um dos primeiros thrillers, se não é o primeiro thriller que eu li na minha vida. Eu gostei bastante. A escrita da C.J. Tudor é muito boa. E a gente vai seguindo, então, vários personagens, várias perspectivas. A principal perspectiva, então, é do Gabe, que perdeu a mulher e a filha. Só que ele tá atrás da filha dele. Ele acredita que a filha dele tá por aí, sei lá, sequestrada, perdida, não sei. Então, ele tá em busca da filha dele. E aí, ao mesmo tempo, a gente vai vendo, então, outras perspectivas relacionadas ao Gabe. Alguns que falam com ele, veem ele, e outros que estão longe, mas que estão, de alguma forma, conectados. Só que não dá pra saber exatamente como, e aí aos poucos a coisa vai se conectando, e nesse pouco tempo que tu tem pra pensar, tu fica tentando teorizar sobre tudo que é possível de relação, mas sinceramente é muito legal como tudo acaba se encaixando. Algumas coisas não chega a ser bem uma surpresa, às vezes não é bem o que tu pensava, às vezes era, aí só vai lendo porque a leitura é bem rápida, a leitura fluiu bastante. Os capítulos eram bem pequenos, então cada vez que tu terminava um, tu queria continuar no outro, porque tu sabia que não ia demorar tanto pra ler o outro, então assim, é muito bom de ler. Eu gostei principalmente das partes em que o Gabe falava da filha dele na época, meio que uns flashbacks, assim. Durante o livro todo a gente tem menções a alguns filmes que eu me interessei e botei na lista pra assistir. Filmes bem antigos, assim, mas que sinceramente parecem muito divertidos de ver. Até Toy Story é mencionado nesse livro, e até fez todo sentido, eu achei bem inocente e legal, assim, essas menções. Só tem uma coisa que é meio assim, tu fica muito na dúvida se é paranormal ou não, e aí chega no final e é meio inesperado a resposta. E aí é meio, sei lá, pra algumas pessoas não gostaram, eu não me importei muito, mas ao mesmo tempo parece uma solução meio preguiçosa. O final do livro explica a última coisinha que podia ter sido deixada de lado, sabe? Eu acho que o livro não precisa explicar tudo. Até porque dava pra gente teorizar sozinhos ou até imaginar que podia ser aquela resposta, né? Então era uma cena que, na verdade, sabe, talvez por mim era até melhor deixar de lado, não botar no livro, pra ficar meio aberto. E eu também não me conectei tanto assim com os personagens. Tem outra personagem que é a garçonete, onde o Gabe toma café e tal. Essa acho que é a melhor personagem, foi a que eu mais gostei. Depois tem a outra mulher com uma criancinha, que essas partes eram as mais misteriosas, mas não eram as que eu mais gostava. Eu achava meio estranho aquilo, o que tá acontecendo. E aí depois tem um outro personagem que é o mais misterioso de todos. Esse pra mim foi a melhor surpresa do livro, porque era realmente algo que eu não imaginava, e é a parte de como e onde ele se encaixa. Mas também foi o único personagem negro da história, o que não é ruim, não é um personagem ruim, só achei meio estranho ele ser o único personagem negro. E todas as outras mulheres desse livro são loiras, todas as mulheres praticamente são loiras. Só tem uma personagem que não é loira, criancinha que tem cabelo preto, mas na verdade, sabe, eu não consigo entender por que todas têm que ser loira. Pra mim, eu quase imaginava todo mundo com a mesma cara e mesmo cabelo, já que era todo mundo loira e branca, sabe? E a leitura em inglês foi bem descomplicada. Eu acabei
acabei achando Charlotte's Web mais difícil de ler do que The Other People, então se você tá procurando algum livro não tão difícil de ler em inglês, mas ao mesmo tempo que vai te desafiar na língua, The Other People é bem ok. Eu li bem rápido, principalmente lendo como e-book também é bem mais fácil pra achar a tradução das palavras e dicionário e essas coisas. Bom, continuando já que eu tava falando, o próximo livro que eu li então foi Charlotte's Web. Esse livro tem aqui no Brasil, se chama Teia de Charlotte. Também tem uma adaptação cinematográfica que se chama A Menina e o Porquinho, mas em inglês o nome é Charlotte's Web também. Eu acho que A Menina e o Porquinho como nome do filme até faz bastante sentido, porque a Fern, que é a nossa guriazinha principal da história aqui, ela tem bastante papel no filme, né? A Dakota Fanning, eu acho tão bonitinha ela naquele filme. Ela tem um papel importante, e aqui no livro ela também tem um papel importante, já que ela salva a vida do Wilbur, que é o nosso porquinho. Ela segurando o machado do pai pra poder salvar o Wilbur. Eu acho tão engraçado essas ilustrações antigas, porque aqui a gente tem o irmão dela com uma faca e um rifle, e tipo, ele tem, sei lá, 12 anos. É inconcebível uma coisa dessas hoje em dia. Mas enfim, daí ela cuida dele que nem um bebê, aqui, boneca junto com o Wilbur aqui do lado. Tão bonitinho. Mas depois, quando ele cresce um pouquinho, ela acaba tendo que vender ele por pressão dos pais, porque os pais não querem sustentar um porco, né, só assim pra sempre. E aí ela tem que vender o porco e ela acaba vendendo o porquinho, já que ele é meio que o fraco da ninhada, né? Ela consegue vender ele pros tios por um preço bem pequenininho, assim, né? E os tios aceitam pra ela poder ir lá visitar ele todo dia. E ela realmente vai lá visitar ele todo dia, mas depois que o Wilbur vai pra aquela outra fazenda, a Fern, ela fica meio de lado da história, assim. Ela aparece ali como quem tava ali do lado, sentada olhando ele. Como o tio dela não deixa ela brincar, realmente, pegar o Wilbur e brincar com ele, ou entrar onde ele fica ali, na cama dele, sei lá. Daí ela só fica ali sentada, olhando tudo. E vendo a conversa do porquinho com os outros animais, ou até mesmo depois quando a Charlotte aparece, né? A gente tem bastante fala da Charlotte com o Wilbur, e a Fern tá ali o tempo todo, ela escuta. Depois tem uma parte onde ela conversa com os pais sobre isso, que ela escutou os animais, e é bem engraçado. Que a mãe dela fica meio, tipo, tá ficando louca, e o pai dela fica tipo, não, coisa de criança. E a mãe dela acha isso de uma forma que acaba indo no médico, tipo, perguntar pro médico lá da cidade se tá tudo bem com a filha dela. Esse livro é outro livro que eu dei 2 estrelas porque não envelheceu muito bem. Obviamente, né? Esse livro é tão antigo. Foi escrito em 1952, então faz sentido, né? Esse livro é muito antigo, então a mulher tá sempre naquele papel de mulher da época, né? Lavando louça, fazendo comida, ajudando um pouco na fazenda, mas no geral sempre ali na cozinha e tudo mais. Outra coisa também é que o Wilbur, ele é o personagem principal, assim como a Charlotte também. A Charlotte, ela é uma amiga muito legal pro Wilbur, e ela meio que praticamente se sacrifica pro Wilbur pra que ele não vire bacon no final do Natal lá. O que dá totalmente certo, mas o Wilbur não consegue fazer o mesmo pela Charlotte, sabe? Isso é meio estranho. Ele, não que ele não consegue, ele até é bem legal, bem divertido, mas é uma história fofinha, mas fica um pouco a desejar, tipo, que o Wilbur não fez nada pra Charlotte no fim das contas, sabe? E também que, tipo, só a vida do Wilbur pareceu importante no livro, sendo que tem vários outros animais na fazenda, ou de repente pode chegar algum outro porquinho e eles vão matar o outro porquinho e o Wilbur não. Tipo, os outros animais da fazenda não são tão importantes quanto o Wilbur, sabe? Então, pra criança faz sentido, embora hoje em dia esse livro não seja mais tão importante assim, sabe? Eu acho que esse livro tá bem ultrapassado já, então pras crianças de hoje em dia não seria tão bom dar esse livro pra ler. Mas não é assim tão ruim. Fala bastante sobre amizade e a importância de tu ser um bom amigo, então essa parte é legal, mas não é assim a melhor leitura, mais inspiradora e mais emocionante que você vai ler. Ela é um pouquinho emocionante só no final, e é isso, assim, não tem, tipo, uma coisa, sabe? Eu não fiquei muito, uau, que maravilhoso lendo esse livro. Eu li o livro, achei fofinho, tem algumas coisas meio meh, mas é isso, sabe? Não tem muito o que falar desse livro. Não é a melhor coisa que eu já li em todos os tempos, como muitas pessoas estavam colocando nos comentários, tipo, ai meu Deus, esse livro é tão emocionante, meu Deus, esse livro todo mundo tem que ler, fala tão bem de amizade. Tipo, deve ter livros melhores sobre amizade, certamente, entendeu? Então, é fofinha a leitura, mas não é a melhor coisa que eu já li na minha vida. O próximo livro que eu li, então, foi Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Eu fiz um mini vlog sobre esse livro, vai sair, então fiquem atentos. Mas, no geral, eu acabei dando 2 estrelas pra esse livro também. Como teve 2 estrelas nesse mês, meu Deus. Aqui, então, a gente vai seguir a Luísa, sendo a cuidadora do Will. O Will é um tetraplégico super rico, tem tudo na vida. E antes dele virar tetraplégico, ele tinha uma vida muito cheia de aventura. Ele tinha um emprego super importante,
Ele tinha uma vida em Londres, se eu não me engano, tinha tudo que ele queria ter, não só viajando, mas fazendo aventuras nessas viagens. E então ele acaba ficando muito deprimido. Ele tá praticamente numa espécie de depressão, agora que ele tá há 2 anos nessa cadeira de rodas e não sabe o que fazer da vida. Aí a Luísa chega aqui com um propósito de ajudar o Will a se animar a sair dessa depressão. Só aí eu já não gostei tanto assim, porque não é dito no livro que o Will tá com depressão. Não é dito no livro que ele toma remédios pra depressão. Não é levado pra um psicólogo em nenhum momento. Então, assim, é óbvio que ele tá com certos problemas psicológicos e isso deveria ser tratado e não só arrumar uma guria qualquer, que nem a Luísa, que não é psicóloga, não é nem cuidadora, ela só é ela mesma pra animá-lo, entende? Tipo... Enfim, várias outras coisas que eu não gostei muito. Eu também vi algumas reviews de gente que é deficiente, quase que nem o Will, assim, mas que não acharam esse livro bem representativo. Eu ainda não vi o filme, tô prestes a ver o filme, mas eu já ouvi falar de uma diferença que no livro tem uma parte onde ela vai falar com outros tetraplégicos ou outros deficientes num chat que tem na internet. E eu fiquei sabendo que no filme isso não tem, então eu achei bem chato, porque essa realmente é uma parte legal do livro, dela conversar com essas outras pessoas, dela entender o lado dessas outras pessoas e de ver que tem gente pensando totalmente diferente do Will. Mesmo que pro propósito dessa história tem que ser trágico, tem que ser triste, então obviamente o Will vai ter que ser aquele 1% dos deficientes que pensam dessa outra forma. Olha, eu esperava que eu fosse ler esse livro bem rápido, até porque ele parece muito fino, né? Ele, tu olha pra ele e pensa, talvez ali umas 300 páginas, daí tu olha, tipo, é verdade, só 300 páginas. Mas essas páginas, olha o tamanho dessa letra. É pequena, as linhas são muito longas, o livro ele é mais longo do que o normal. Tá, eu acho que mais ou menos isso aqui é um livro normal. Tá vendo que ele é mais comprido que um livro normal? Ele não só é mais alto, mas ele é mais largo do que um livro normal. Então essa edição ela foi feita especificamente para tu pensar que o livro é rápido e fácil de ser lido, sendo que eu achei sinceramente um saco de ler esse livro. Não tem tantos capítulos assim, acho que tem, sei lá... Tem só 26 capítulos, então tu pensa que vai ser super rápido de ler, mas não, a leitura pra mim se arrastou de um jeito que, sinceramente, eu não sei como tanta gente aguentou ler esse livro. Não dá, gente, eu achei esse livro um porre. O que me salvou foi o audiobook que eu consegui colocar na velocidade 1.8, mas assim, ler esse livro no físico foi uma torturinha, assim, foi um saco, porque eu queria ler rápido, mas a edição não me deixava, entendeu? Porque as páginas eram enormes e para ler 10 páginas parecia que tu demorava uma eternidade, sabe? Então assim, Intrínseca, pare com essas enganações. O próximo livro, então, que é, na verdade é uma HQ que eu li, eu também fiz resenha, mas eu ainda não postei, mas dessa vez é porque é uma leitura extremamente maravilhosa, Kid Eternidade, do Grant Morrison. O Duncan Fegredo, então, fez essas ilustrações lindas e... olha isso! Deixa eu pegar aqui a parte que eu mais gosto. É bem a abertura dessa HQ, ou então também as partes do stand-up, personagem mortal principal da história. Essa história ela é meio frenética, meio doida, meio pra todo lado, mas é sensacional. A gente começa essa história com, acho que umas 5 perspectivas, 5 coisas acontecendo ao mesmo tempo, e tu tem que lidar com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E aí tudo se encaixa numa única palavra, tipo, tudo que tá acontecendo, ao mesmo tempo se encaixa com todo mundo falando eternidade, e aí aparece o nosso personagem principal, que é o Kid Eternidade. Kid Eternidade é um personagem que já existiu em outra HQ, então essa não é a primeira HQ dele, não é um personagem criado para essa história, mas sim já é um personagem que existe, né, nas HQs, mas sinceramente, isso aqui foi muito lindo e magnífico de ler. O Kid Eternidade, ele é um ser meio sobrenatural, porque quando ele era uma criança, ele morreu, só que ele não deveria ter morrido quando ele morreu, ele deveria ter morrido, tipo, lá com 75 anos. Então eles deram alguns poderes como recompensa pra ele, e aí ele pode, pelo visto, atravessar ali tempo, espaço, mas o principal poder dele é que quando ele fala eternidade, ele pode ressuscitar seres do passado. Inclusive, ele ressuscita o Jack Stripador, que faz todo sentido com a história, e é muito legal que isso acontece, e tudo se faz...
Ai, é tão legal. E ao longo da história toda, a gente vai seguindo, então, ele e aquele personagem do stand-up, que eu esqueci o nome dele. A gente vai seguindo eles indo pro inferno, porque o Kid Eternidade precisa resgatar o amigo dele, o Senhor Zelador. Então a gente vai seguindo principalmente essa narrativa deles tentando entrar e passando por todas as etapas e quartos, não sei, todas essas partes do inferno. Andares, eles vão meio que descendo. Eu não sei, é muito criativo como o inferno foi retratado aqui nessa HQ. Mas também a gente vai seguindo outras narrativas um pouco em segundo plano, mas que vão acontecendo ao mesmo tempo. E tu não sabe onde isso vai levar, mas tudo se encaixa no final. Também tem um plot twist ali mais pelo meio da história. Ai, é muito legal essa HQ, sério. Inclusive, essa HQ foi lançada em 91, originalmente. Então eu fiquei até bem espantada, porque ela me pareceu nova. Ela me pareceu uma HQ ali de 2010, 2015, sabe? Que foi bem interessante. Só que dá pra ver pelo estilo das roupas que é dos anos 90, ou pelo menos o início dos anos 90. Achei que fosse só um estilo do ilustrador, quando no fim das contas essa HQ era realmente antiga. Então a única coisa que não me fez dar 5 estrelas foi que eu não me conectei com os personagens de uma forma muito emotiva. Pelo menos pra mim não foi uma HQ que me fez sentir medo pelos personagens, não foi uma HQ que me fez sentir pena deles, nem, sei lá, emotiva de nenhum modo, mas eu me senti o tempo todo intrigada e eu tava, assim, eu ri, achei sensacional. Teve uma hora que, eu parei de ler, olhei pra cima e fiquei, não pode. Ah, muito bom. Eu tô quase chorando já. Essa HQ é muito boa. Eu não sei como descrever pra vocês. Eu tô pensando em dar 5 estrelas, porque eu fiquei tão emocionada. Também tem uma música que se encaixa tão bem com essa história, que foi colocada de um jeito tão legal. E a música em si é muito divertida de ouvir. Toda vez que eu ouço essa música, eu lembro exatamente das partes do quadrinho que tem a ver com a música. Assim, eu fico tão emocionada, feliz e emocionada, sabe? Que dá quase vontade de chorar. É muito bom, sério. Vocês têm que ler essa HQ. E o último livro, mas não menos importante, porque esse livro foi o único que levou 5 estrelas desse mês. Quem é Você, Alaska, do John Green. Gente, que livro maravilhoso. Eu tô sem palavras pra falar sobre esse livro. Deixa eu me recompor, que eu tô quase chorando de novo. É sensacional. Eu tava com tanta angústia de achar que esse livro ia ser uma porcaria, de achar que esse livro ia ser ruim e que tanta gente fala que é chato de ler da perspectiva do personagem principal. É tão bom. Esse livro é tão bom. Eu não sei como expressar meus sentimentos. Primeiro, essa sim é uma edição que vale a pena ser comprada. Não só é uma edição especial de 10 anos, mas traz um monte de coisa nova. O livro é isso aqui. Isso aqui são o quê? Eu acho que é mais de 60 páginas aqui no final sobre extras e cenas cortadas e também um monte de perguntas e respostas com o John Green, que te ajuda a entender muito, muito, muito sobre a perspectiva que o John Green quis passar e também sobre as intenções do John Green e as motivações dele pra essa história. Que livro bom. A sinopse é então que a gente vai seguir totalmente em primeira pessoa pela perspectiva do Miles, que é um garoto, acho que 16 anos, que ele decide ir pro internato, um internato meio pequeno ali no Alabama, onde foi, se eu não me engano, foi onde o pai dele estudou, em busca de um grande talvez. Não é tão bem explicado o que significa esse grande talvez, mas dá pra entender que é basicamente algo que mude a vida dele. Então, assim, não é como se ele estivesse em busca de algo que ele saiba totalmente o que é. Então, esse grande talvez, pra mim, simbolizou como se fosse algo que ele não sabe do que é e ele não sabe aonde vai levar ele, mas é algo que ele sabe que vai fazer a vida dele mudar, que vai fazer com que traga coisas novas pra vida dele, que tá tão pacata e chata, e ele não aguenta mais viver do jeito que ele tá vivendo lá na cidade dele, na escola dele. E então ele se muda pra esse internato e acaba conhecendo a Alaska e também o colega de quarto dele, que é o Chip, o coronel. O nome dele é Chip, mas chama ele de coronel. O Miles também, quando chega na hora, já dá um apelido de bujão pra ele, porque ele é muito magro, então é tipo uma ironia. Também a gente depois conhece o Takumi. Eu adorei esse personagem. O Takumi eu acho que é um dos melhores personagens dessa história. Tipo, de verdade, assim. E também tem a Lara, que ela é de outro país, então ela tem um sotaque, e esse sotaque ele é colocado nos diálogos, então é muito engraçado de ler. Uma das melhores personagens também é a Lara, Jesus. O mais controverso que eu acho que esse livro é porque ele retrata esses adolescentes de uma forma um tanto crua, assim, digamos. Ele não
romantiza toda aquela coisa de adolescente meio porra louca, sabe? Miles, ele é super reservado e no livro todo ele praticamente não faz nada por si, então só mais pro final que ele começa a tomar, assim, vontade própria e fazer as coisas por si só, mas até então a história toda quem faz ele fazer as coisas são os outros, são a Alaska, o coronel, e dificilmente ele faz algo que ele pensa em fazer, então, e isso foi feito de propósito pelo John Green. E também o Miles, ele é apaixonado pela Alaska. Primeira vez que ele vê ela, ele já fica tipo... sabe? Ele adora a Alaska. Só que não pareceu ser aquela admiração absoluta que nada estraga. Tanto que quando ela é babaca com ele, teve uma vez que ele odiou que ela foi assim com ele e ele ficou tipo, ela é babaca comigo, por que eu deveria gostar dela? Então ele reconhece algumas falhas dela e ele odeia certas coisas dela, de como ela é e tudo, mas ele continua gostando dela assim mesmo. Então é aquela admiração de que tudo nela é perfeito, de que tudo nela é, sabe, maravilhoso. Então ele só trata os defeitos dela como se mesmo assim acabasse não abalando o quão ele gosta dela. E o mais legal das histórias do John Green pra mim sempre foram o como ele consegue transmitir a realidade dos sentimentos. Os diálogos são todos muito bem feitos. A parte dos raps, gente, os raps, essas crianças rimando é muito engraçado, é muito legal. É sensacional esse livro. É sensacional esse livro. Vocês têm que ler essa... Esse livro, ele lida com o luto, ele tenta transmitir também de diversas formas como o luto pode afetar as pessoas, e cada pessoa de uma forma diferente. E também serve pra nos dizer que nem tudo na vida tem resposta, nem tudo na vida a gente vai encontrar resposta, e que as coisas são como são, e a gente às vezes não tem o que fazer, sabe? E também tem uma disciplina que eles fazem na escola, que é sobre religião, só que isso faz tanto sentido com a história. O John Green coloca essa disciplina e esses estudos deles na história, assim como os livros, todos são muito inteligentes, isso é que é legal. Eles podem fumar e beber e festejar pra caralho, mas eles são inteligentes, eles estudam e eles vão bem nas provas e sabe? Isso é o mais legal, sabe? Eles são adolescentes completos, basicamente. Então toda essa parte da religião e da disciplina deles na história faz todo sentido e é muito legal também, não só pela parte filosófica da coisa, mas também pra gente ver que, tipo, eles estão numa escola e não é só porque sim, eles estão ali na escola. Não, a escola faz parte da vida deles, assim, de boa parte da vida deles. Então ela tem que estar inserida também na história, ela tem que estar inserida de uma forma orgânica junto da vida deles, e toda essa história da disciplina com eles estudando, e tudo fez parecer muito orgânico e muito real na história. Então é esse toque de realidade que o John Green consegue fazer com que parecesse que tu tá vendo uma história que, assim, pudesse acontecer do lado da tua casa, pudesse acontecer contigo, pudesse acontecer com um amigo seu, sabe? É esse o mais bizarro e é isso que faz bater no peito mais forte. É muito bom esse livro. Eu não sei. Esse livro é sensacional. Eu recomendo todo mundo a ler. Quase que uma perfeição em forma de livro. E eu tô tão apaixonada com esse livro. Eu tô louca também pra ver a série. E eu espero que a série tenha feito um bom trabalho retratando como esse livro quis retratar tudo. Então, né, estamos aí na espera. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiram, dá um like. E boas leituras, até mais. I'll make a brand new start of it in old New England.